Bom, eu vou começar aqui discutindo uma questão que uma professora do Rio Grande do Norte fez lá no Pergunte ao CREF. Se essa forma de orientação pelo Sol é mesmo válida. Estenda seu braço direito para o nascente e ele apontará para o leste. Ou seu braço esquerdo para o local do poente, que é o oeste. O norte estará na sua frente e o sul atrás. A minha dúvida deve-se a que eu noto em minha casa, em Natal, Rio Grande do Norte, que as posições do nascente e do poente mudam ao longo do ano. Então, esse procedimento não me parece correto, mas é assim que ensinamos para as crianças. Então, essa professora, ela está exercendo o seu senso crítico a partir de uma observação que ela faz, né? Dependendo do local onde a gente vive, é muito fácil observar que a posição do nascente muda muito durante o ano. A mudança mínima que acontece na posição do nascente é 47 graus. E esse valor mínimo acontece no Equador. E conforme a gente considere localidades mais afastadas do Equador, seja para o norte ou para o sul, maior será essa diferença. É somente nos equinócios da primavera, pelo dia 21 de setembro, e de outono, 21, 22 de março, que o Sol nasce exatamente no leste e tem o poente no oeste. Eu refiz aquela imagem para mostrar como essa regra ela não pode ser tomada de maneira absoluta, tá? Porque existe só 2 dias no ano em que rigorosamente a regra funciona bem. Vejam que aqui eu estou mostrando a direção leste e a direção em que o Sol nasce no solstício de inverno. Ele nasce ao norte do leste. No Equador, esse ângulo é 27 graus. Mas aqui na nossa região, seja em Porto Alegre, ou mesmo aí em Bagé, porque a latitude é que é importante para essa discussão. Tá? A latitude de Bagé é cerca de 31 graus, a de Porto Alegre é 30 graus. É muito parecida. Tá? Então, o que eu falo aqui, que vale para Porto Alegre, vale muito aproximadamente aí para vocês em Bagé. Tá? Aqui em Porto Alegre, esse ângulo ele é 27 graus e não os 23,5 como acontece no Equador. Tá? Eu estou mostrando nessa figura o que está acontecendo aqui em Porto Alegre. Tá? O que dá cerca de 55 graus, né? Porque é um pouquinho mais do que 27, o dobro disso dá aproximadamente 55 graus de mudança na posição do nascente do Sol, lá do solstício de inverno, que vai acontecer agora, em seguida, pelo dia 21 de junho, né? Para o solstício de verão, que acontece um pouquinho antes do Natal, tá? Dia 21, 22. Isso é o que ocorre. Vou mostrar para vocês aqui umas fotos que foram feitas por um amigo que tem um site, inclusive, que se chama Física na Veia, tá? E ele é muito ligado à astronomia. Ele fez uma série de fotos mostrando, tá, a mesma paisagem com o Sol nascente, está no solstício de inverno. Tá? Vejam, o norte está para esse lado aqui, o sul está para cá, tá? E o leste está lá no fundo. Ó. O Sol está nascendo nessa região que é São João da Boa Vista, em São Paulo, tá? A 25 graus ao norte do leste. E é no solstício, no equinócio da primavera, ou no equinócio do outono, momentos em que o Sol nasce exatamente no leste. E depois, no solstício de verão, nasce ao sul do leste. Tá? Para essa região é 25 graus. Tá? Aqui para nós é um pouquinho maior, é cerca de 27
graus. E quanto mais ao sul vocês forem, tá, maior será esse ângulo, tá, que a posição do nascente no solstício e nos dois solstícios de inverno e de verão farão. Tá? Quer dizer, se descerem lá para a Patagônia, esse ângulo é bem maior e ele está tendendo a 180 graus quando a gente se aproxima do círculo polar. Então, a minha resposta para ela, tá, é que essa regra que é ensinada para crianças é uma forma grosseira e aproximada de orientação, tolerável nos primeiros anos do ensino fundamental, mas que ela deve ser aprimorada posteriormente com a descrição mais realista da trajetória do Sol no sistema de referência do local de interesse. Esse diagrama aqui destaca ao meio-dia e as elevações do Sol no solstício de inverno, no equinócio e no solstício de verão. Tá? Porque ao meio-dia é o momento em que o Sol está mais alto no céu. E mais alto no céu não significa no zênite. Aliás, aqui para nós, no Rio Grande do Sul, nunca o Sol passa exatamente sobre a nossa cabeça. Porque é só lá no Trópico de Capricórnio, que passa lá por São Paulo, é só acima do Trópico de Capricórnio que o Sol pode chegar no zênite. Tá? Abaixo do Trópico de Capricórnio, o Sol estará sempre abaixo do zênite ao meio-dia, sendo que no solstício de verão ele se encontra o mais elevado e no solstício de inverno ele se encontra mais baixo. Esses ângulos aqui, ó, de 23,5 graus, é aquele ângulo que a gente aprende que é o ângulo de inclinação do eixo de rotação da Terra com o plano de translação da Terra em torno do Sol. É assim que a gente sabe esse ângulo, porque esse ângulo define quanto o Sol se desloca ao meio-dia no céu do momento do ano para outro momento. Vejam que para que o Sol passasse pelo zênite, a gente deveria estar numa latitude de 23,5 graus, que é lá o trópico, lá em São Paulo. Como nós estamos a 30 graus ou a 31 graus, vocês em Bagé, a gente nunca terá o Sol no zênite. Isso no dia mais longo, lá no dia 21 de dezembro, que é o dia em que o Sol está mais elevado ao meio-dia. Isso significa que aqui para nós, ao meio-dia, as sombras sempre estarão apontando para o sul. Elas sempre estarão apontando para o sul. E no inverno, elas sempre estarão ao sul, tá? Porque o Sol se eleva muito pouco. Já desde manhã a gente já tem sombra para o sul. No verão a gente até pode ter, eu vou mostrar depois, a gente até pode ter sombras ao amanhecer e ao entardecer, a luz do Sol vem do sul. Então a gente até pode ter, durante algumas horas, próximo do amanhecer e do entardecer, sombras para o norte. Prepondera para nós que as sombras estão para o sul. Isso é absolutamente verdade sempre durante o inverno, até os equinócios, e depois, no verão, na primavera, a gente pode encontrar um pouco de iluminação vinda do sul. Tá? Aqui eu estou já com os valores, né? Porque a latitude de Porto Alegre é 30 graus, isso dá 83,5 graus com uma elevação máxima do Sol no céu ao meio-dia, aqui em Porto Alegre, no dia 21. Né? Ou seja, mesmo ao meio-dia, essa estaca estará produzindo uma sombra, mesmo nesse dia em que o Sol está mais elevado no céu. Essa sombra, daí em Bagé, é um pouquinho maior, porque a latitude de Bagé é um pouquinho maior do que a de Porto Alegre. E agora, nessa época, o Sol está muito baixo no céu, mesmo ao meio-dia. A gente está, agora, nesse momento, a gente já está com o Sol muito perto dessa direção aqui ao meio-dia. A gente está a uns 40 graus por aí ao meio-dia. Tá? O que significa que nessa época do ano as sombras serão muito compridas, tá? Mesmo ao meio-dia. E isso tem implicações, tá? Que eu vou exemplificar para vocês
mostrando algumas coisas que podem ser observadas e que eu observo aqui no Parque da Redenção, onde a gente tem lugares onde não tem nenhum obstáculo para a chegada da luz do sol. Aqui a gente tem um esquema mostrando o caminho do sol a partir do nascente, tá? Aqui em Porto Alegre, agora no solstício de inverno, no dia 22 de junho. Ó. O sol nasce bem para dentro desse quadrante nordeste, ele se eleva pouco ao meio-dia e se põe lá noroeste. Depois, no equinócio, seja de primavera ou de outono, o trajeto do Sol é aquele em que ele nasce exatamente no leste, se eleva aqui para nós 60 graus e se põe lá no oeste. E aqui uma figura representando o caminho do Sol no solstício de verão, em que ele está nascendo ao sul do leste, se elevando, quase passando em cima da cabeça do observador e depois se pondo lá do outro lado. Tá, então agora eu quero mostrar para vocês sombras da luz solar no Parque da Redenção. Porque aqui no Parque da Redenção, a gente tem locais abertos, apesar de ter muita vegetação em todo o parque, mas existem diversos locais no Parque da Redenção em que a gente encontra um descampado e que não tem nada capaz de obstruir a chegada da luz solar. E aqui vocês estão vendo uma palmeira, tá? Num descampado desse. E aí, se a gente olha o tronco da palmeira, quando eu olho a face norte do tronco, eu estou a norte do tronco fotografando. Vocês podem ver que é seco, tá? Esse lado. Já a face sul é úmida, tá? Tem líquens, tá? Muitos líquens e musgo, tá? Crescendo no tronco da palmeira. Aqui não. Por quê? Porque a face norte, durante todo o ano, ela recebe radiação solar direta. E a face sul praticamente não recebe sol nunca, o ano inteiro, a não ser nas primeiras horas e nas últimas horas dos dias no verão, que aí chega um pouquinho de sol aqui. E aí, então, isso determina, né, que só olhando para a vegetação, o que existe em cima do tronco, a gente pode reconhecer qual é a face norte e qual é a face sul. Na época em que eu era escoteiro, a gente aprendia, inclusive, orientação por indícios. Tá? E uma das formas de orientação por indícios é a observação de troncos, tá? Ou depois vou mostrar de rochedos, tá? Que estão completamente expostos, porque eles vão apresentar na sua face norte e na sua face sul aspectos bem diferentes. Tá? E aqui vocês estão vendo uma vista da mesma palmeira na face oeste. Eu estou agora a oeste da palmeira. Observem que aqui, ó, até coloquei uma linha aqui para vocês identificarem melhor. Aqui atrás está o sul e aqui está o norte. Né? E a gente vê nitidamente que esse lado aqui é úmido, enquanto que esse aqui é seco. Aqui vocês têm dois rochedos num descampado desses no Parque da Redenção. A face norte do rochedo recebe sol o ano inteiro. A face sul praticamente nunca recebe sol. Não é por acaso que no momento dessa foto isso aqui está na sombra, porque esse é o padrão durante todo o ano. Essas fotografias eu fiz perto do meio-dia. O sol está ao norte. A face sul nunca recebe sol. Tá? Isso tem implicações importantíssimas na orientação de habitações, porque se a gente tiver uma parede voltada para o sul, essa parede nunca vai receber sol, vai ser úmida. E se vocês se informarem, ou talvez até já tenham ouvido falar, essas montanhas, que são alvo de alpinistas que escalam as montanhas, elas sempre têm uma face que é a mais desafiadora, que é exatamente essa face da montanha que fica sempre na sombra. Né? Escalar um despenhadeiro que fica sempre na sombra, ele está úmido, a temperatura é mais baixa. No hemisfério sul,
a tendência é que a face sul das montanhas sejam as mais desafiadoras. Já no hemisfério norte, inverte tudo. E deixa eu mostrar mais uma coisa aqui. Isso aqui também é no Parque da Redenção. Tá? Aqui vocês estão vendo esses toquinhos que estão balizando esse caminho. E aí, quando a gente olha cada um desses toquinhos, tá? A gente vê que a face sul está úmida, a face norte ela está mais seca, e na face nordeste tem habitantes aqui, ó. Tem insetos, e não é por acaso que eles construíram o seu ninho aqui, ó, porque os insetos, eles precisam de calor para prosperar. Eles nunca construiriam o ninho aqui atrás, ó, porque aqui nunca receberá sol. Esse ninho, ele recebe o sol da manhã, que é, inclusive, o que a gente prega como ideal em termos de higiene nas habitações humanas. Uma habitação humana tem boa orientação solar, né, se ela recebe sol nos quartos de dormir pela manhã. Essa é a orientação adequada. Qual é a orientação ideal para as ruas de uma cidade? Por que ruas orientadas na direção norte-sul ou leste-oeste são indesejáveis? Quando eu perguntava isso para os meus alunos, lá numa disciplina do final da licenciatura em física, quando eles se atreviam a dar uma resposta, invariavelmente a resposta era a seguinte: porque o trânsito dos automóveis em uma rua leste-oeste fica prejudicado devido ao ofuscamento dos motoristas ao amanhecer e ao entardecer. Essa resposta é terrível. É terrível por duas razões. Uma, por indicar que na cabeça dos alunos as ruas só estão a serviço do trânsito dos automóveis. E outra, nessa resposta, tá aquela primeira pergunta da professora lá do Rio Grande do Norte. O sol não nasce a leste, ou seja, é só durante alguns dias em que poderia acontecer esse ofuscamento dos motoristas ao amanhecer e ao entardecer, e não permanentemente. Tá? E não tem nada a ver com o trânsito dos automóveis, a razão pela qual a orientação das ruas, se a gente tomar como critério a insolação, a chegada da luz solar nessas ruas, não é por isso que a gente não quer orientação norte-sul, leste-oeste. Tá? Então, não tem nada a ver com o trânsito. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma cidade planejada, Ijuí. Ijuí é uma cidade planejada. Ela foi construída no final da década de 30 do século passado, portanto, Ijuí não tem 100 anos de idade. E ela é uma cidade em que as ruas foram delineadas exatamente na direção norte, sul, leste, oeste. Por exemplo, se vocês olharem no Google Maps Bagé, vocês vão ver que Bagé não foi planejada, porque em algum lugar até pode acontecer essa orientação indesejável, mas se a gente olha a planta no Google Maps de Bagé, a gente vê que em determinados locais a orientação das ruas é completamente diferente de outros locais. Já em Ijuí, pelo menos no miolo da cidade, onde a cidade começou, as ruas são exatamente na direção norte, sul, leste, oeste. E agora eu quero discutir com vocês por que isso é indesejável. Por que isso é indesejável? E aqui eu estou me aproximando um pouco mais dessas ruas para que a gente possa ver a sombra. Essa face aqui da rua, ela fica voltada para o sul. Tá? O norte está lá para cima. Ó. Essa rua aqui é exatamente uma rua norte-sul. E essa aqui é uma rua leste-oeste. Vejam, já na própria fotografia, porque essa fotografia foi feita de manhã, tá? Isso dá para ver pelas sombras. O sol está ainda à direita aqui, ele está um pouco para leste, mas já está para norte. Vocês veem que esse lado da rua aqui, ó, está todo na sombra, e o outro lado da rua até está recebendo radiação solar na fachada. Dependendo do tamanho das construções, pode ser que, se eu tiver um edifício alto, pode ser que nem em nenhum momento quem está do outro lado da rua acabe recebendo
radiação solar direta, por causa das sombras. Mas o que vai acontecer numa rua como essa? Essa calçada aqui, ó, ela vai ficar na sombra o ano inteiro. E a outra calçada, se não tiver o prédio alto do outro lado da rua, vai receber sol o ano inteiro. E isso é indesejável. É indesejável, por exemplo, eu vivia num edifício aqui, tem um apartamento que fique virado para o sul, porque nunca recebe sol. Já o outro lado recebe sol sempre. Isso é bom, pode não ser bom no verão. Essa orientação é indesejável, tá? Por causa das sombras. Né? As sombras aqui para nós sempre estão para o sul. Um lado recebe pouco sol e outro recebe muito sol. Quando eu falei disso, Pedro, aqui aí em Bagé, alguns anos, alguém comentou o seguinte, que aqui em Bagé acontece essa orientação em algum local e que teria uma rua lá especial, essa pessoa referiu, que os imóveis num lado da rua têm valor bem diferente do outro lado da rua, exatamente por causa dessa má orientação solar. Alguém me falou que esse tipo de planta, como a gente vê aqui em Ijuí, e vê em outras cidades do Rio Grande do Sul, que foram construídas ainda no século XX, que esse é um tipo de planta muito comum entre os portugueses, que gostavam de construir as suas cidades orientadas dessa forma. No passado, quando os terrenos eram grandes, quando o Ijuí foi construído, isso aí não era um problema, porque eu tinha um terreno grande e eu podia botar a minha casa orientada da forma como eu quisesse em cima do terreno. Agora, com o passar do tempo, os terrenos foram diminuindo de tamanho, a orientação solar das residências ela fica condicionada à orientação das ruas. E isso é bastante indesejável. Pode refletir que essa pessoa falou de que tem imóveis que são muito mais valorizados porque pegam sol. Imagina eu morar num lado da rua que eu não pego sol o inverno inteiro. Isso é extremamente indesejável. Tá? Então, essa orientação não é boa se a gente pensar em termos da orientação solar das habitações. Já aqui vocês veem uma outra cidade planejada, que é Erechim. Erechim não padece desse problema, tá? Até porque Erechim imita a planta de Paris. Também é uma imitação da planta de Belo Horizonte, onde as ruas todas convergem para uma praça central, elas não estão orientadas da direção norte-sul, leste-oeste. Isso permite que a gente tenha sol num lado da rua numa parte do dia e do outro lado da rua na outra parte. De manhã e de tarde, troca. E isso é desejável. Mostrando para vocês um site muito legal para a gente tratar de sombras. Tá? Eu vou começar mostrando para vocês a questão das sombras. Tá? Solstício de inverno, como será lá em Ijuí no solstício de inverno. No solstício de inverno, o sol está nascendo ao norte do leste. Vocês estão vendo agora, está passando, né? Aqui eu estou correndo o horário e vocês estão vendo o que está acontecendo com as sombras. Tá? E aí fica bem claro, os prédios forem elevados, ó, vai acontecer aquilo que eu chamei a atenção para vocês. Ó. Vai ficar, mesmo do outro lado da rua, que poderia receber radiação solar direta, acaba não recebendo se tiver prédio alto do outro lado. E esse site, então, é muito legal. Vocês têm que definir também em que local estão, definir a latitude, longitude, tá? Tudo isso a gente tem possibilidade de fazer. E tem algumas datas aqui que estão programadas. Tá? Eu vou passar agora aqui para um outro caso extremo, que é o solstício de verão, tá? Em Ijuí. O sol está nascendo um pouquinho ao sul, ó. As sombras estão para o norte. Mas lá pelas 8 horas da manhã, ó, já o sol entrou no norte. E aí as sombras vão aparecer para o sul.